Olá, boa noite. Boa noite. O governo federal lança aplicativo que permite aos estudantes fazer a carteira digital estudantil. Ministro do STF, Edson Fachin, rejeita pedido da defesa de Lula para suspender o julgamento do recurso do caso do sítio de Atibaia. O ex-presidente foi condenado em primeira instância a mais de 12 anos de prisão. E você vai ver também. Pesquisa aponta que o Brasil é o país da América Latina com o maior número de assassinatos de mulheres. Entre 2015 e 2018, 17 mil foram mortas. O corpo do apresentador Gugu Liberato deve chegar até quinta-feira no Brasil e será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Rio de Janeiro tem recorde de número de mortes provocadas pela polícia. Neste ano, 1.546 pessoas morreram em ações policiais. Ladrões invadem museu na Alemanha e roubam centenas de joias e pedras preciosas, avaliadas em mais de 1 bilhão de euros. É um dos maiores assaltos da história. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo prepara um projeto de lei para permitir operações de garantia da lei e da ordem em reintegrações de posse na área rural. Quando marginais invadem propriedade rural, tá, o juiz determinando a reintegração de posse, como sempre os governadores protelam, isso é quase sempre, quase como regra, então, ok, pessoal? Protelo isso, pode ser o governador, seja quem for, o próprio presidente poderia, pelo nosso projeto, criar GLO rural, para chegar e tirar o cara da propriedade do cara. O cara invade uma fazenda, queima o gado, depreda patrimônio, mata animais e fica por isso mesmo. E você dando uma resposta urgente, você inibe os demais, porventura querendo fazer aquilo. Deixo bem claro que isso passa pelo parlamento, não é nenhuma medida impositiva da minha parte. Se o parlamento assim achar que deve ser tratado a propriedade privada, tá, eles aprovam. Acha que propriedade privada não vale nada, tá, daí não aprova. Após 6 meses de alta, a arrecadação de impostos, contribuições e receitas federais caiu 0,02% em outubro em relação ao mesmo mês de 2018. O total arrecadado no mês passado, de acordo com a Receita Federal, ficou em 135 bilhões 202 milhões de reais em valores corrigidos pelo IPCA. O resultado foi influenciado pela redução das receitas com royalties do petróleo. No acumulado de janeiro a outubro, houve alta real de 1,92% na arrecadação total, o que equivale a 1,264 trilhão de reais. A Prefeitura de São Paulo quer oferecer uma bolsa no valor de R$ 100 para as famílias que não conseguem vaga para os filhos nas creches da cidade. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, enviou hoje o projeto de lei para a Câmara Municipal. O programa, caso aprovado, será chamado de Bolsa Primeira Infância. Com ele, cada família em situação de vulnerabilidade, com crianças de 0 a 3 anos, irá receber o valor de R$ 100 por filho, limitado a R$ 300. O objetivo da medida é atender mais de 50 mil crianças da capital. Estamos aqui criando uma bolsa que é como se fosse uma compensação financeira para aquelas mães que não conseguem vaga em creche. Nós temos várias possibilidades de vaga em creche e aí, quando não for possível matricular a criança em nenhuma dessas possibilidades de creche, nós vamos então ofertar esta bolsa como uma compensação financeira. Nós temos hoje 75 mil crianças aguardando vaga em creche, das quais 51 mil estão dentro do padrão de alta vulnerabilidade. Hoje, Bruno Covas voltou a ser internado no Hospital Sírio-Libanês para a 3ª sessão de quimioterapia, que começará amanhã. O dólar comercial fechou o dia em alta e bateu novo recorde.
A moeda americana subiu 0,53%, cotada a mais de R$ 4,21. O recorde anterior foi registrado há uma semana, quando o dólar encerrou o dia a R$ 4,20. Analistas atribuem a alta às negociações para um acordo comercial entre Estados Unidos e China. Essas negociações estão um pouco emperradas e a saída de dólares do Brasil em outubro acima das previsões do Banco Central. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, rejeitou um pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender o julgamento do recurso contra a condenação do petista no caso do sítio de Atibaia. Para o relator da Lava Jato no STF, não cabe à corte analisar uma questão que ainda não foi objeto de instâncias inferiores. Lula foi condenado em primeira instância a mais de 12 anos de prisão. O julgamento do recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de segunda instância, está marcado para quarta-feira. O Ministério da Educação lançou hoje o aplicativo para emitir a carteirinha digital de estudante. Mas a novidade não impede que outras instituições, inclusive as escolas, continuem a emitir seus próprios documentos de identificação estudantil. Para essa dupla, conferir a carteirinha na mochila é primordial para ter acesso ao laboratório da escola. A Andressa e o Gabriel estão no 2º ano do ensino médio e mergulham de cabeça quando o assunto é tecnologia. Mas para eles, o modelo da carteirinha tradicional não deve ser descartado. Eu acho que pelo fato de, contar com a bateria do celular, se o aplicativo precisar de internet também vai ser um problema. Se, vai que alguma tela tá rachada e não leu a carteirinha. Vai ser vários problemas. Hoje em dia a gente está muito tecnológico, então isso vai ajudar bastante. Além do mais, muita gente usa a tecnologia para fazer muita coisa, pagar contas. Eu também acho que a tradicionalidade ainda deve continuar. Bom, e eu estou aqui com o Gustavo, que é aluno do 2º ano aqui dessa escola de ensino médio e técnico de Brasília. E aqui eles utilizam essa carteirinha, que custa R$ 25. E além do direito à meia entrada, essa carteirinha registra também a presença do aluno, né, Gustavo? Mostra aí pra gente. Por meio desse totem, que é interligado a um aplicativo que é disponibilizado aos pais. Então, os pais podem acompanhar as notas, a presença, o rendimento do aluno. Ou seja, aqui nessa escola, essa carteirinha aí tem várias funções, né, Gustavo? Sim, ela tem várias funções e quando a gente chega hoje de manhã, a gente passa uma carteirinha de manhã, quando a gente sai à tarde ou no meio período, a gente também passa ela novamente, que é para notificar o horário que a gente está saindo da escola ou o horário que a gente está entrando. Já o diretor da escola enxerga com bons olhos a iniciativa do Ministério da Educação, que lançou hoje o aplicativo para a emissão da carteirinha estudantil digital, criada via medida provisória pelo presidente Jair Bolsonaro em setembro. A ideia do governo ela é uma ideia que chega com um jeito de melhorar, o relacionamento escola-estudante, que é através da carteirinha e que você identifica o estudante. A apresentação do aplicativo ID Estudantil foi feita pelo diretor de Tecnologia e Informação do MEC, Daniel Rogério. O aluno precisa estar regularmente matriculado e com os dados no Sistema Educacional Brasileiro, um banco de dados de estudantes do MEC, e baixar o aplicativo no celular. O ID Estudantil pode ser baixado gratuitamente e dá direito ao aluno a meia entrada em eventos culturais. O estudante não pagará nada pela emissão da carteirinha digital. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a ideia é quebrar o monopólio das instituições que hoje emitem as carteirinhas e também aumentar a segurança. A gente está simplesmente aumentando a liberdade, mais opções, mais concorrência, acabar com o monopólio, mais liberdade. Estando cadastrado, qualquer um pode emitir. Tem o cadastro, ele bate com todos os registros, tem um reconhecimento facial. 2020 será um ano de transição. A partir de 2021, todas as instituições que quiserem emitir a carteirinha deverão consultar os dados cadastrados no Sistema Educacional Brasileiro. Durante esse período, eles continuam fazendo a emissão no modelo deles, enquanto nós estabelecemos o Sistema Educacional Brasileiro. A partir do momento que nós tivermos o Sistema Educacional Brasileiro sólido, a gente então vai trazer com que esses outros continuem fazendo a sua emissão. Só que vão consultar o cadastro, porque o cadastro é que vai dar a segurança. Hoje, as carteiras estudantis são emitidas por entidades como a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Ambas cobram R$ 35, mais o valor do frete.
As entidades consideram a criação da carteirinha digital uma retaliação à Uni e UBS. O corpo do apresentador Gugu Liberato deve chegar até quinta-feira no Brasil e será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. As informações com o correspondente da Rede TV nos Estados Unidos, Fábio Borges. O corpo de Gugu foi transferido deste hospital em Orlando para o instituto responsável por necrópsias e laudos, o equivalente ao IML no Brasil. Os exames foram concluídos nesta segunda-feira. O próximo passo é a preparação do corpo, feita por uma funerária de Orlando, para o traslado ao Brasil. A documentação para repatriar o apresentador está sendo providenciada. O corpo de Gugu Liberato deve chegar ao Brasil até esta quinta-feira. O velório será na Assembleia Legislativa de São Paulo, com parte da cerimônia aberta aos fãs e ao público em geral. O local do sepultamento também é na cidade paulista, no cemitério Getsemane Morumbi. A família atendeu a um pedido do apresentador e autorizou a doação de todos os órgãos dele. A cirurgia para a retirada foi concluída na madrugada deste domingo, no hospital onde Gugu foi atendido e faleceu. Antes do procedimento, que durou cerca de 6 horas, a família participou de uma homenagem com os médicos. Os parentes leram uma mensagem em nome do apresentador. Aos meus familiares, eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que, a partir de agora, eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz. De acordo com a assessoria de imprensa, a família de Gugu perguntou aos médicos sobre a possibilidade de ajudar algum paciente na fila de transplante no Brasil. O pedido, no entanto, não pôde ser atendido por conta do tempo de conservação dos órgãos e questões logísticas. Com isso, cerca de 50 pessoas aqui nos Estados Unidos devem ser beneficiadas com os órgãos do apresentador. Aqui em Orlando, a comunidade brasileira está bastante comovida com a morte do ícone da televisão. A comoção com certeza não é só no Brasil. Nós estamos assim perplexos mesmo. Gugu morreu após um acidente doméstico na noite da última quarta-feira, após sofrer uma queda de uma altura de cerca de 4 metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado, instalado no sótão da casa dele, aqui em Orlando. Os exames iniciais constataram sangramento intracraniano e ausência de atividade cerebral. A morte encefálica foi confirmada pelo neurocirurgião brasileiro, chamado pela família Guilherme Lepski. Gugu tinha 60 anos. Ele deixa 3 filhos, a esposa Rosemiriam de Mateu e milhões de fãs, amigos e admiradores. Fábio Borges, de Orlando, para o Rede TV News. E hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. No Brasil, o número de pessoas que procuram os hemocentros para ajudar a salvar vidas ainda está abaixo da média recomendada pela Organização Mundial da Saúde. No Hemocentro de Belo Horizonte, os voluntários foram homenageados com um café da manhã especial, com direito a bolo, sanduíche e biscoitos. Antônio é doador de plaquetas. É muito difícil achar doador de plaqueta, então eu creio que se todo mundo pudesse doar, seria bom. Maria Aparecida também é doadora de sangue regular. Começou há mais de 10 anos após uma campanha na escola dos filhos e não parou mais. O mais importante é saber que eu estou fazendo alguma coisa pelo próximo, né? Estou ajudando a salvar vidas, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 16 em cada 1000 brasileiros são doadores de sangue, menos de 2% da população. O ideal é que até 5% sejam doadores. Os períodos mais críticos são as férias escolares e vésperas de feriados. Quem está precisando de sangue nos hospitais não pode esperar. Sangue é vida. Quem quiser doar sangue deve procurar o hemocentro mais próximo e apresentar um documento com foto. O voluntário deve ter boa saúde, pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Menores de 16 só podem doar com autorização assinada por um responsável. Para reforçar a importância da doação de sangue, um professor universitário aqui de Belo Horizonte criou uma rede social diferenciada. Para isso, ele desenvolveu um aplicativo. A ferramenta é usada por voluntários e pacientes. Mais de 11 mil pessoas de todos os estados já se cadastraram. Além de muitas informações, a plataforma chamada Partiu Doar Sangue mostra quem precisa de doação, o tipo sanguíneo e onde doar. A partir do momento que as pessoas precisam
de doação, elas fazem um cadastro de um pedido de doação também na plataforma. E aí, quando o pedido de doação é feito, o próprio sistema vai notificar os doadores que são cadastrados na região onde vai ser feita a doação. No Dia Nacional do Doador Voluntário, Adriano usou o aplicativo para atender a solicitação de uma mulher internada com leucemia. Não a conheço, mas vi que estava internada, precisando de doador. Então registrei, que eu atendi o pedido. Me senti melhor ainda com essa ação. E há exatos 10 meses, parte da cidade de Brumadinho era devastada pelo rompimento da barragem da mineradora Vale. Até hoje, ninguém foi responsabilizado criminalmente pela tragédia. Dia de homenagens e muita emoção para os parentes e amigos das 270 vítimas fatais da tragédia. Foram lidos os nomes de cada um dos 256 mortos já identificados e das 14 pessoas que seguem desaparecidas. Eldas Zé de Souza. Presente. Na entrada da cidade, um culto ecumênico também serviu de protesto para os que ainda lutam por justiça. 10 meses após o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, as investigações criminais da Polícia Civil e da Polícia Federal ainda estão em andamento e ninguém foi responsabilizado. No local, ainda devastado pela lama, a maior operação de resgate da história do país chegou a 305 dias sem interrupções. Mais de 2.500 militares já participaram dos trabalhos. Hoje, 100 homens estão envolvidos nas buscas. Das 14 pessoas que seguem desaparecidas, 13 são funcionários ou terceirizados da Vale, e uma era turista que estava com a família em uma pousada da região. De acordo com a Vale, atualmente 107 mil pessoas recebem a indenização emergencial de um salário mínimo por adulto e meio salário por criança. Os pagamentos vão até janeiro de 2020. Outros 700 acordos foram assinados com 1.400 atingidos. Já a indenização trabalhista foram 500 acordos. O total pago chega a 2 bilhões de reais. A mancha de petróleo que já havia atingido todos os estados do Nordeste, depois chegou ao Espírito Santo e neste fim de semana chegou também a praias do Rio de Janeiro. E a Marinha analisa amostras de óleo recolhidas em 3 cidades do litoral norte fluminense. No Canal das Flechas, em Quissamã, foi encontrado cerca de 1 quilo de óleo. Também foram localizados fragmentos em praias de São Francisco de Itabapuana e de Macaé. O material já foi enviado para análise para saber se o óleo é o mesmo que chegou às praias do Nordeste e Espírito Santo. Na semana passada, já haviam sido encontrados fragmentos na praia de Gruçaí, no município de São João da Barra, também no norte do estado. Setores do governo federal que acompanham o desastre disseram que outra substância é compatível com o óleo encontrado na costa do Nordeste e praias do Espírito Santo. Moradores de Arco Verde, no sertão de Pernambuco, registraram esse redemoinho aí, olha só, se deslocando pela cidade. Segundo especialistas, esse fenômeno acontece quando o ar quente se eleva rapidamente em áreas de um solo já bastante aquecido e seco. As temperaturas na região, nessa época do ano, passam de 30 graus e a umidade do ar está em torno de 40%. E vamos ver então como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. A semana começou com um alerta para temporal sobre o sul do Brasil. A chuva forte deve se espalhar pelo Rio Grande do Sul desde cedo. Na faixa litorânea de toda a região, os ventos podem chegar a 100 km por hora. Em Florianópolis, a chuva chega a partir da tarde. Na quarta-feira, tempo fechado e chuvoso, máxima de 28 graus. E o clima vai ficar assim amanhã em Salvador, na Bahia. O sol só deve aparecer na quarta-feira, máxima de 29 graus. Uma frente fria na altura da Bahia que deve levar bastante chuva entre o litoral norte do estado e Sergipe. Também podem ter algumas pancadas pelo interior do Nordeste. Em Fortaleza, o sol brilha o dia todo e faz calor de 33 graus. As chuvas devem se espalhar entre áreas do norte e centro-oeste. Mesmo assim, o ar fica abafado.
No sudeste, a chuva para e o tempo volta a ficar firme e seco. Em São Paulo, ainda faz friozinho de noitinha e pela manhã, mínima de 16 graus. E à tarde faz sol e chega aos 26. Terça-feira, ensolarada também no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, máxima de 28 graus. Em Vitória, muitas nuvens. O sol aparece tímido e faz 27 graus. Em Cuiabá, muito sol, calor de 36 graus e chuva no fim da tarde. Em Manaus e Macapá, máxima de 35 graus. Um muro desabou nesta madrugada na Avenida Niemeyer, ligação entre a zona sul e oeste do Rio de Janeiro. A via está interditada desde maio deste ano. O muro de um antigo motel que já não estava ativo desde junho desabou nesta madrugada na Avenida Niemeyer. O trecho onde o muro caiu está debaixo de muita lama e entulho. A Defesa Civil isolou a área para fazer uma vistoria e descobrir por que a estrutura veio ao chão. A via que liga a zona sul e oeste já estava interditada desde o dia 28 de maio por determinação judicial. Em fevereiro, uma chuva forte causou um desmoronamento de casas, deixando mortos, feridos e desabrigados no Morro do Vidigal, na mesma região da Avenida Niemeyer. Pela manhã, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, esteve no local do desabamento para inspecionar o trecho. Hoje, a Prefeitura do Rio começou a demolir as casas atingidas pela chuva do início do ano. Do Rio de Janeiro, Melina Saad, para o Rede TV News. O Rio de Janeiro registrou o maior número de mortes provocadas pela polícia da história. O levantamento divulgado hoje é do Instituto de Segurança Pública do Estado. O número de mortes por intervenção policial no estado chegou a 1.546 entre janeiro e outubro deste ano e superou os 1.534 casos ocorridos no ano passado inteiro. A média é de 5 mortes por dia, o maior índice desde 1998, quando as estatísticas começaram a ser compiladas. Se o de letalidade da polícia for mantido até o fim do ano, serão 1.800 vítimas. A pesquisa mostrou também que o Rio segue a tendência nacional quanto à redução dos homicídios dolosos, quando há intenção de matar. Nos 10 primeiros meses deste ano, foram 3.342 casos, uma queda de cerca de 21% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 4.226 pessoas foram mortas. Já os assaltos continuam sendo uma rotina, embora tenham diminuído. Foram pouco mais de 100 mil entre janeiro e outubro deste ano, cerca de 6 mil a menos comparado ao mesmo período de 2018. O Brasil é o país da América Latina com maior número de feminicídios. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Igarapé e marcam o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. O levantamento mostra que entre 2015 e 2018, 17 mil mulheres foram mortas em todo o país. Segundo o Instituto Igarapé, desde 2010, 1.230.000 mulheres que foram atendidas no Sistema Único de Saúde relataram algum tipo de violência. Em 36% dos casos, os responsáveis foram os próprios parceiros. A região Sudeste apresenta o maior número de ocorrências. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais são responsáveis por mais de 55% dos casos. O estudo também mostra que, em 2018, mais de 60% das mulheres vítimas de feminicídio foram mortas por arma de fogo. A violência sexual também apresenta números altos. Entre 2015 e 2018, mais de 650 mil mulheres foram estupradas. Esse número pode ser ainda maior, já que apenas 19 estados enviaram dados para a pesquisa. O Instituto Igarapé está lançando hoje a EVA, a plataforma sobre evidências sobre violências e alternativas para mulheres e meninas. A plataforma reúne informações de 3 países, Brasil, Colômbia e México, que entre 2000 e 2017 foram responsáveis por 65% dos assassinatos de mulheres em toda a América Latina. Foram mais de 140 mil assassinatos de mulheres. Falando especificamente do Brasil, as mulheres são as principais vítimas de praticamente todos os tipos de violência. Hoje, em Brasília, o governo federal lançou a campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. O evento contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Quando uma sofre uma agressão física ou moral,
todos nós sentimos. Mas nós temos que criar meios para dissuadir os agressores. Criar normas, leis que os façam sentir, que os façam cada vez mais se arrependerem dos seus atos. A violência contra a mulher tem sido combatida por este governo desde a transição. Quando o presidente me convidou para assumir essa pasta, ele disse o seguinte: lute, mas trabalhe muito, para que quando a gente, daqui a algum tempo, começar a analisar os números, a gente vai ver que esse país é agora um país seguro para ser mulher. No evento, o governo anunciou a divulgação na TV, no rádio e na internet de uma música para divulgar a campanha. Uma idosa de 76 anos foi agredida enquanto tentava se defender de um assalto em Santos, no litoral paulista. A idosa caminha com sacolas na mão, quando o assaltante invade a calçada de bicicleta e empurra a vítima, que cai no chão. Ele tenta levar os pertences da senhora até que consegue puxar a bolsa dela e foge. O homem é Everton Moisés do Amaral, de 38 anos. Por meio de uma denúncia anônima, ele foi preso no sábado, confessou o crime. Everton já tinha passagem por homicídio. Na residência dele, a polícia encontrou um revólver calibre 32 e a bicicleta utilizada no assalto. Os pertences da vítima foram recuperados. O crime aconteceu na sexta-feira, mas as imagens só foram divulgadas agora. Uma médica foi afastada do trabalho após se envolver em uma confusão com pacientes por causa da demora no atendimento em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O incidente aconteceu durante a troca de plantão de domingo para segunda-feira no Hospital Irmã Dulce. As fichas de atendimento teriam desaparecido, o que gerou reclamação. A médica de plantão fica nervosa, perde o controle, bate na mesa e grita com um dos pacientes. Em nota, a direção do hospital informou que outro médico atendeu os pacientes e que foi aberta uma sindicância para apurar o caso. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma vendedora é baleada no rosto, em São Miguel, no Rio Grande do Norte. 3 mulheres que estão no local vão para os fundos da loja. Um homem armado entra sem tirar o capacete e anuncia o que seria um assalto. Renata Raniele Almeida, de 23 anos, é ameaçada, retira a gaveta com dinheiro do caixa e coloca em cima da bancada. O criminoso mexe no dinheiro e atira contra o rosto da vendedora. Em seguida, ele sai correndo e foge sem levar nada. O caso aconteceu no sábado. Renata está internada em estado grave em Mossoró, no oeste potiguar. E agora o registro do que pode ter sido o maior assalto da história na Alemanha. Ladrões invadiram um dos museus mais antigos do mundo e levaram centenas de joias e pedras preciosas avaliadas em mais de 1 bilhão de euros. Os detalhes com Peterson Isidoro. As ruas próximas ao prédio do Museu Grünwald, na cidade de Dresden, permaneceram fechadas durante todo o dia. A polícia recebeu alerta perto das 5 horas da manhã, horário local, mas quando os policiais chegaram, já era tarde. Os assaltantes teriam colocado fogo numa ponte próxima ao prédio, provocando uma falha elétrica na rede da região. Com os alarmes desativados, os criminosos quebraram uma das janelas do edifício. A ação durou poucos minutos, como explicou o chefe da polícia de Dresden, dizendo que os assaltantes fugiram num carro que os aguardava do lado de fora. O Grünwald foi fundado em 1792, é considerado o museu mais antigo do mundo e o que tem a maior coleção de tesouros de toda a Europa. A diretora de arte do museu falou que é impossível saber o valor exato do prejuízo, uma vez que os objetos roubados tinham um valor histórico incalculável. Eram tesouros do século XVIII. Ao menos 3 coleções inteiras feitas de diamantes, rubis e esmeraldas foram roubadas. Para se ter uma ideia,
Cada coleção era composta por 37 itens, entre joias, estatuetas e outros ornamentos com quase 400 anos. Por isso, o roubo já é considerado o maior da história da arte, num prejuízo estimado, segundo os especialistas, em 1 bilhão de euros, o equivalente a quase 5 bilhões de reais. O prédio do comando da polícia de Dresden fica a 600 metros do museu. O governador da Saxônia se mostrou indignado com a falta de segurança e pediu uma rigorosa investigação. Até agora, ninguém foi preso. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. Enfrentando a maior crise política desde que foi devolvida à China, a população de Hong Kong compareceu às urnas neste domingo para as eleições distritais. Os detalhes do resultado com o correspondente Marcelo Espíndola. 90% dos votos foram para os candidatos pró-democracia e apenas 10% para os representantes pró-Pequim. As cédulas terminaram de ser contadas no início da tarde de hoje e ainda madrugada no Brasil. Com o resultado, os candidatos a favor da democracia vão ocupar 394 assentos nos conselhos distritais, contra 58 que vão ser ocupados pelos candidatos pró-Pequim. Os conselheiros eleitos têm funções semelhantes à de vereadores. Decidem, por exemplo, sobre a coleta de lixo e rotas de ônibus. Embora não tenham tanta relevância quanto os deputados, a escolha destes representantes a favor da democracia mostrou que a maioria da população apoia os protestos que já duram mais de 5 meses. O sucesso nas urnas também vai permitir que os democratas tenham 117 lugares no comitê de 1.200 membros responsável por escolher o chefe do executivo entre os nomes que são indicados por Pequim. A escolha da população também deixou a situação ainda mais difícil para a governante Carrie Lam, que já sofria com a impopularidade desde o início dos protestos. Após as eleições, Lam disse que vai ouvir com mais atenção as opiniões dos conselheiros distritais. Através do ministro de Relações Exteriores, Pequim afirmou que, independente do que aconteça, Hong Kong é parte da China e qualquer tentativa de prejudicar a estabilidade da região não vai ser bem-sucedida. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Chega a 342 o número de mortos na onda de protestos que atinge o Iraque desde 1º de outubro. A violência se espalha por várias regiões do país. Hoje, houve novos confrontos em 2 das principais cidades do Iraque, a capital Bagdá e ao sul, Basra, que concentra 85% da produção de petróleo iraquiano. Manifestantes bloquearam o porto e as principais vias com barricadas de pneus em chamas. Centenas de estudantes protestaram na universidade pública. No domingo, 7 pessoas foram mortas. Em Bagdá, as forças de segurança usaram munição real e bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Um grupo ergueu uma barreira de concreto. Outros construíram muros para impedir a circulação sobre 3 importantes pontes que ligam a capital à Zona Verde, onde ficam os prédios do governo e embaixadas. Os protestos pedem a renúncia do governo, acusado de sectarismo, corrupção e de causar o sucateamento de serviços públicos. Uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas após um carro cair de um viaduto na Índia. O motorista perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva e acabou ultrapassando a barreira de segurança. Segundo a polícia, o automóvel estava a 140 km por hora e o limite para a rodovia é de 40 km por hora. Antes de atingir o chão, o carro caiu em uma árvore. Pedestres que estavam na calçada da avenida foram atingidos. Uma senhora de 57 anos morreu na hora. O motorista foi encaminhado ao hospital com uma fratura na clavícula e queimaduras, mas já recebeu alta. A Corte Eleitoral do Uruguai adiou o anúncio do novo presidente do país. O segundo turno das eleições presidenciais, que foi realizado ontem, acabou com um empate técnico e o resultado oficial só será divulgado no fim dessa semana.
Com 100% das urnas apuradas, o candidato de centro-direita, Luiz Lacalle Pou, ficou com 48,7% dos votos. Seu concorrente, o esquerdista do partido Frente Ampla, Daniel Martínez, conseguiu 47,5%. A diferença entre os dois é de apenas 28.666 votos. A Corte Eleitoral do Uruguai anunciou que o resultado oficial só sairá após a contagem dos chamados votos observados, pois a quantidade deles é maior do que a diferença entre os candidatos. Os votos observados são de pessoas que votaram fora de suas zonas eleitorais e de idosos e eleitores com necessidades especiais. Esta apuração demanda um procedimento especial que pode demorar alguns dias. Ambos os candidatos disseram aguardar a definição formal da Corte Eleitoral, mas o atual primeiro colocado, Lacalle Pou, afirmou que acredita que o resultado será irreversível. Caso ele vença, interromperá 15 anos do partido Frente Ampla no poder. Na Argentina, 2 padres foram condenados a mais de 40 anos de prisão por abusarem de 25 menores de idade em uma escola para surdos-mudos em Mendoza. O italiano Nicolás Corradi foi sentenciado a 42 anos e o argentino Horácio Corbaccio a 45. Os dois já estavam presos desde 2016. Um jardineiro da escola também foi condenado a 18 anos de detenção. A denúncia inicial foi feita por um ex-aluno do colégio, hoje com 19 anos. Ele disse ter sofrido abusos quando tinha 5 anos de idade. O motorista do caminhão, no qual 39 vietnamitas foram encontrados mortos no mês passado na Inglaterra, confessou que participava de um esquema de imigração ilegal havia mais de um ano. Hoje, em depoimento à polícia, Maurice Robinson, de 25 anos, se declarou culpado. Uma audiência para julgar o caso está marcada para o dia 13 de dezembro. Até lá, Robinson seguirá detido. Agora o esporte, 2 títulos importantes no final de semana e uma nação que está em lua de mel com o clube. É claro que estamos falando do Flamengo. A segunda-feira rubro-negra não teve nada de ressaca. Os flamenguistas continuaram a comemorar. 2 títulos, um atrás do outro. Muito orgulho. Agora a gente está pedindo o mundo, a gente quer o mundo também, vamos ganhar tudo. E para Jorge Jesus, mais um título. Além de português, o míster agora é carioca. O treinador do Flamengo se emocionou ao receber da Câmara de Vereadores o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Portanto, estou agradecido. Fiquei um bocadinho emocionado porque há uma ligação muito estreita entre estes 2 países. Mas deixou no ar a possibilidade de não continuar no Flamengo em 2020. Se for pelo coração, claro que eu tinha que ficar no Flamengo. Jorge Jesus foi abraçado pela torcida e na chegada da delegação ao Rio de Janeiro, depois da conquista da Libertadores, foi um dos mais festejados pela multidão que tomou conta das ruas do centro da cidade. Mas no final da comemoração, torcedores entraram em confronto com policiais militares, que tiveram que usar bombas de gás para dispersar a multidão. Houve correria até que os jogadores conseguissem deixar o local. Eles seguiram para uma boate, onde continuaram a festejar e acompanharam a vitória do Grêmio sobre o Palmeiras por 2-1. Resultado que deu ao Flamengo o título brasileiro com 4 rodadas de antecedência. A comemoração vai se estender pelo menos até a noite de quarta-feira, quando o Flamengo recebe o Ceará aqui no Maracanã. Será uma noite de festa com a apresentação das taças da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Claro que hoje mesmo os rubro-negros começaram a fazer fila para garantir lugar. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos. Jefferson veio com a família de Natal e garantiu as entradas para este momento histórico. É um jogo das faixas aí, né? 2 campeonatos no final de semana não é para qualquer um, não. E olha que os rubro-negros ainda querem mais. Em dezembro, o time joga o Mundial de Clubes nos Emirados Árabes. Mas enquanto não conquistam o mundo, os flamenguistas curtem o Natal antecipado. Nós estamos alegres porque ganhamos um título. Foi obra do Papai Noel? Não, foi obra do Deus. Porque nós pegamos Jesus para nos ajudar. Falou? Ho, ho, ho! Bom Natal!
Em Belo Horizonte, o que falou mais alto foi o ronco dos motores, a velocidade e batalhas de tirar o fôlego. Pois é, e toda essa adrenalina entrou na pista para a disputa da última etapa do Campeonato Brasileiro de Drift. Veja na reportagem de Patrícia Contaldi. Carros na pista para os treinos classificatórios. Essa é uma pista bem desafiadora, uma pista perigosa. Tive que poupar pneu nas minhas voltas de classificatória e eu usei um pneu usado. Pé no fundo o tempo inteiro e fumaça que come. Na visita aos boxes, Rodrigo e o filho Rafael ficaram bem pertinho do principal nome da modalidade, Diego Riga, e tiraram até foto com o ídolo. Eu tirei foto, ele assinou aqui, eu tô muito feliz. Ver de perto como que é, os carros acelerando, o cheiro do pneu queimado, é adrenalina na veia mesmo. O Igor acompanha o mundo do drift lá do Japão e fez questão de vir aqui para conferir de perto quem seria o campeão brasileiro. O título está entre o Diego e o Gus. Arrisca um palpite? Ah, difícil, hein, arriscar um palpite, mas eu vou no Diego, hein. Diego, eu acho que já tá indo bem o campeonato inteiro. E a decisão foi dentro da pista, curva após curva. Uma verdadeira batalha pelo título de campeão brasileiro de drift. E foi disputado. Na torcida, o Jean vibrava a cada derrapada. Cada manobra show, tá muito bonito, viu? No volante, Diego Riga mostrou mais uma vez que é mesmo imbatível. Invicto na temporada, venceu a etapa de BH e garantiu o tetracampeonato. No pódio, foi só emoção. Tô muito feliz com o resultado. É um trabalho longo que a gente vem fazendo durante o ano, né? Sendo piloto consistente. E até que enfim chegou o grande dia de levantar as duas taças, tanto campeão da etapa quanto campeão geral. Agora é esperar por 2020 para mais uma temporada de pura adrenalina. A Organização Mundial da Saúde aponta que 4 em cada 5 adolescentes são sedentários no mundo. Especialistas afirmam que para mudar essa realidade, o exemplo tem que vir de casa. Correr, brincar de balanço, atividades simples, mas que estão cada vez mais distantes da garotada, principalmente em tempos de tecnologia. Um estudo divulgado pela revista The Lancet Child e Adolescent Health diz que em todo o mundo, 4 em cada 5 adolescentes de 11 a 17 anos não praticam atividades físicas. As informações foram coletadas em mais de 1,5 milhão de estudantes de 146 países. A situação chama ainda mais atenção entre as meninas. 85% eram sedentárias. Entre os meninos, a taxa foi de 78%. Uma vida mais ativa para crianças e adolescentes pode evitar doenças graves, como a diabetes, a obesidade e as cardiopatias. A Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos 1 hora de atividades físicas todos os dias. Mas como fazer com que os jovens se exercitem mais num tempo em que os joguinhos de celular viraram a distração favorita de crianças e adolescentes? Pedro, de apenas 2 anos e meio, como toda criança, adora os desenhos animados, mas os pais já estão introduzindo a atividade física na rotina dele e deixando os equipamentos eletrônicos mais de lado. A gente gosta de priorizar ele, sempre ele em primeiro lugar. Então, sempre que acha um espaço na agenda, nós arrumamos um espaço para estar com ele, priorizando as atividades em que ele possa estar inserido e não nas nossas atividades, entende? Essa nutricionista aponta que o exemplo tem que vir de casa. Pais mais ativos geram filhos mais ativos. Porque essa preocupação de, quando chegar, tentar descer com a criança para um play, enfim, ou para uma pracinha, e meia horinha, 1 horinha que seja, praticar alguma brincadeira, que isso até na questão de atividade, vai fazer a criança praticar atividade física, e essa interação que eu acho que com a família é importante também, né? Já é uma coisa natural, tanto minha como dela, ela gosta também de se exercitar, e naturalmente a gente acaba estimulando o Pedro para estar correndo, brincando, fazendo outras atividades.
O Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Boa noite, até mais.